Boa noite, amados irmãos e irmãs que nos acompanham, a você que está chegando. Eu quero convidar você a ter um momento de oração agora, enquanto nós vamos nos preparando para receber a palavra de Deus, enquanto nós vamos nos preparando para ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a ter um momento de oração comigo. Curve a sua cabeça e vamos falar com o Pai por meio da oração. Deus bondoso de graça e grande misericórdia, nós te louvamos pelo dia de hoje. Te louvamos pela oportunidade de estar aqui agora para te cultuar, para render louvores a ti, para te louvar, te engrandecer e também para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. Senhor, nós te damos graças por tudo aquilo que vivemos ao longo do dia de hoje. Te damos graças pela tua bondade que nos deu mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estar aqui, de escrever mais uma página da nossa história. Senhor, nós separamos esse tempo para nos achegar a ti agora, para ouvir a tua palavra, para sermos tocados pelo teu Espírito Santo. Ao longo do dia, muitas vezes, muitos de nós nos ocupamos de muitas coisas. Resolvemos os nossos problemas. Alguns de nós tivemos muita agitação, outros talvez não. Mas fato é que agora nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos que o Senhor agora fale conosco. Nós queremos experimentar da tua bondade através da tua palavra. Senhor, nesse momento eu te peço, se há alguma pessoa que está agora aflita, angustiada, se tem alguma pessoa com alguma dor que está incomodando, que está tirando dela a atenção, estenda a tua mão agora e toca e sara essa enfermidade agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade, toda dor, cesse agora, no nome de Jesus. Pessoas que estão com alguma enfermidade, uma dor de cabeça muito forte, em nome de Jesus Cristo, que essa dor desapareça agora, para que nada, absolutamente nada, nos impeça de beber das palavras do Santo Evangelho. Que nada nos impeça de receber a bênção de Deus por meio do alimento que vem do céu. E que tudo o que acontecer ao longo dessa celebração sirva para o louvor, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Enquanto nós nos preparamos para ouvir a palavra de Deus, eu quero convidar você a ouvir o trecho de uma linda canção, de um hino que vai introduzir a palavra dessa noite, que é uma palavra que nos convida a uma libertação. Uma palavra que nos convida a nos desprender de tudo aquilo que pesa sobre nós, que nos castiga e nos tira a paz e a tranquilidade. Vamos nos colocar diante de Deus. Tu me desvendas com a melodia, me cercas com uma canção de libertação dos meus inimigos. Todos os meus medos se vão. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá acesso ao Seu trono da graça por meio de Jesus Cristo. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 28 em diante. João, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 28. Na minha tradução está escrito assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Meus irmãos e irmãs, você que me acompanha nessa palavra, você que me acompanha nessa celebração, aqui nós temos um dos momentos mais marcantes da história da humanidade. O momento em que o Deus que se fez carne e que veio habitar no meio de nós, Ele se rende ao Pai numa submissão inigualável, se entregando à morte e morte de cruz. E como diz a própria palavra, Ele cumpriu tudo aquilo que estava escrito, até mesmo os mínimos detalhes, aquilo que o salmista já havia profetizado lá atrás, quando ele disse: tenho sede. Até os pequenos detalhes não escaparam da obediência do Deus que se fez carne e habitou entre nós. É interessante observar que hoje os homens querem ser deuses, mas aquele que é Deus se fez homem, se despiu de toda a sua glória e veio habitar entre nós, oferecer-se como sacrifício santo, perfeito, imaculado. E qual a razão disso? O amor. O amor de um Deus que, mesmo tendo sido traído, desobedecido, ofendido, Ele resolveu traçar um plano de salvação. Um plano de salvação que lhe custou muito. Lhe custou o seu próprio Filho, o Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui nós vemos o cumprimento das Escrituras. Mas muito mais do que isso, nós vemos o momento em que Jesus nos liberta. Quando Ele diz essa palavra, está consumado, a palavra grega usada para essa expressão está consumado é a palavra tetelestai. E sabe quando que essa palavra era costumeiramente usada? Naquela época era comum as pessoas serem feitas escravas. Às vezes por uma dívida, uma família inteira se tornava escrava. E isso era algo muito comum. Mesmo as pessoas, às vezes, que um dia tiveram posses, por uma ironia do destino, aqueles que um dia foram patrões passavam a ser servos, escravos. E o escravo, ele ficava sob o poder do seu proprietário, até que o dia se cumprisse a sua jornada, ou que ele conseguisse de alguma forma ter a sua dívida sanada, ou que ele pudesse ser resgatado daquela escravidão. Quando isso acontecia, quando um resgatador, um redentor, vinha para pagar a dívida daquele escravo,
e então libertá-lo, o escravo liberto recebia um documento carimbado com essa expressão tetelestai: está consumado, a dívida está paga. Em outras palavras, você está livre. Você agora pode voltar a viver livremente. Você não é mais escravo. E aqui Jesus está dizendo isso porque, desde o momento em que Adão, junto com Eva, lá no Jardim do Éden, resolveu experimentar a oferta do diabo por meio da serpente, desde o momento em que Adão e Eva provaram daquele fruto, da árvore do bem e do mal, eles perderam a sua liberdade. Deus havia feito o homem livre, e a prova da liberdade que ele deu ao homem é essa mesma. Ele pôde desobedecer a Deus. Ali está a prova do amor de Deus e da liberdade que ele deu ao homem. Deus não fez o homem programado para obedecê-lo. Deus não fez o homem escravo. Deus fez o homem livre. E o homem usou a sua liberdade para se tornar escravo. Escravo do pecado. Consequentemente, escravo do diabo. E Deus, quando vê o seu filho se tornando escravo, quando vê o seu filho angustiado, vivendo debaixo desse jugo de escravidão do pecado, Deus traça um plano de salvação e começa a enviar profetas, homens da parte dele, para direcionar os seus filhos e filhas para viverem uma vida livre. Mas parece que os corações endurecidos tinham dificuldade de dar ouvidos às palavras de Deus por meio dos profetas. E assim eles se tornavam cada vez mais escravos. De duas formas: escravos do pecado, dos seus próprios interesses, e também acabaram se tornando literalmente escravos de outros povos que os subjugavam. É interessante que tem um momento, uma passagem bíblica, que Jesus diz àqueles homens que estão ouvindo, entre eles fariseus, saduceus, o povo de Israel. Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E entre eles tem alguém dizendo: como seremos livres? Nós nunca fomos escravos. A memória deles era muito curta, porque o povo judeu foi escravo, e não foi de um ou outro, de vários povos. Foram escravos dos egípcios. Lembra da escravidão no Egito? Lá eles foram escravos por mais de 400 anos. Foram escravos dos sírios, dos babilônios, dos persas, dos romanos. Naquele momento, de alguma forma, quando Jesus andou pelo mundo na forma de homem, naquele momento, quando Jesus disse essas palavras, eles estavam como escravos dos romanos, porque era o romano que mandava no judeu nesse tempo. Tanto é que Roma cobrava altíssimos impostos do povo judeu. Eles eram escravos, mas a pior escravidão não era a escravidão humana dos romanos, ou dos egípcios, ou dos babilônios. A pior escravidão é o pecado. E eu tenho a mais absoluta certeza que entre as pessoas que estão me ouvindo, nesse momento alguém se identifica com essa mensagem, porque tem sido escrava de um desejo que te leva a perder o controle. Um desejo que tira você de um lugar de paz, de tranquilidade, e leva você para corredores escuros, tenebrosos. E quando você sai desse lugar, você só sabe sentir nojo, angústia, tristeza e uma terrível solidão. Entre as pessoas que me ouvem, alguns se tornaram escravos dos seus desejos. Desejos que parecem bons, mas o fim deles é a morte. O fim deles é a tristeza, é a angústia, é o remorso. Há muitas pessoas que estão subjugadas pelos vícios. Querem deixar, querem parar,
querem abandonar esse maldito vício, mas não conseguem. Escravos de um status. Há pessoas que gostariam de ter uma vida em paz, desfrutar das coisas simples e ser feliz com pouco, mas se tornaram escravas do status. Não conseguem. E em nome desse status, muitos têm que trabalhar que nem um louco, ao ponto de não sobrar tempo para nada. Não sobrar tempo para si mesmo. Não sobrar tempo para Deus. Escravos de status, de posição social. Há também as pessoas que têm uma vida simples, que não têm uma vida assim de ostentação, mas é escrava de uma síndrome de coitadismo, de carência, de atenção, que não consegue glorificar a Deus pelo dia, pela saúde que tem. Pelo contrário, as pessoas quando encontram ela, e aí fulano, tá tudo bem? Ah, não tá não, porque eu tô com um problema aqui, outro ali, e na verdade não tem nenhum problema. Sabe qual é o seu problema? A necessidade de atenção. E essa necessidade de atenção faz com que você, em todo momento, se faça de uma pessoa doente, de uma pessoa oprimida, de uma pessoa, uma coitadinha, para que as pessoas deem atenção para você, para que as pessoas tenham pena de você. De alguma forma, está escrava de atenção, de necessidade, de carência. Sabe por quê? Porque não conhece a sua identidade em Jesus. Jesus, Ele quer te libertar dessa condição, porque isso no fundo te faz mal. No fundo, essa condição leva você à tristeza, porque você não gostaria de ser assim. Há pessoas que estão me ouvindo e que têm um pecado muito diferente daquele comum. É um pecado oculto. É uma pessoa que diante da sociedade consegue apresentar uma vida íntegra, honesta, mas nos corredores escuros ela adota uma personalidade da qual ela mesma tem vergonha. Nos corredores escuros ela se transforma e ela gostaria de parar, mas não tem força, não consegue. Está além dos seus limites. Quando Jesus Cristo aceitou se tornar o sacrifício vivo de Deus, quando Jesus Cristo aceitou ser o Cordeiro de Deus para ser imolado naquela cruz, para ser dependurado naquele madeiro, para se tornar maldito como aqueles bandidos, como aqueles assaltantes, como aquelas pessoas que estavam lá, quando ele fez isso, é porque ele sabia perfeitamente que você e eu jamais conseguiríamos nos libertar de todas essas coisas, jamais conseguiríamos ser perfeitos, obedientes, responsáveis. Quando Jesus aceitou essa missão, é porque ele sabia que nenhum de nós conseguiria. E então ele se entregou. Ele passou por tudo aquilo que era necessário. Nasceu na mais profunda humildade naquela manjedoura e morreu numa situação de vergonha, numa situação vexatória, com o corpo desnudo, pregado numa cruz, como qualquer ladrão, como qualquer criminoso. E o pior de tudo, no alto daquela cruz, para que então ele recebesse sobre ele o pecado de toda a humanidade, o meu e o teu pecado, ele precisou se ausentar da presença do Pai. Jesus esteve com Deus em todo momento da sua vida. Jesus acordava de madrugada
e ia para um lugar deserto, e ali ele orava, porque ele não suportava ficar longe do Pai. Mas naquele momento, naquela cruz, em um certo momento, ele se sentiu só. E ali ele gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? E tudo isso para que ele pudesse comprar a mim e a você a nossa liberdade. E ele comprou, ele venceu, e ele disse: está consumado. Por isso você e eu podemos ser livres, podemos dizer adeus à escravidão do pecado. Não precisamos mais ser escravos do medo, da opressão, da acusação do diabo. Podemos ser livres porque ele veio para nos libertar. E você pode ter essa liberdade. Basta se render a ele e dizer: Jesus, eu aceito, eu recebo em mim essa liberdade. Eu aceito o seu sacrifício como algo perfeito, que foi o suficiente para que nós pudéssemos ser livres. E é isso que ele quer. É isso que ele quer, que você possa receber esse sacrifício como Deus o recebeu e como algo suficiente, ao ponto de você agora se libertar de toda acusação, de todo jugo, de toda cobrança, de toda necessidade de tentar ser fiel, perfeito. Sabe por quê? A partir do sacrifício de Jesus, você só precisa amá-lo. E para amá-lo, basta se deixar ser amada, ser amado. Porque o amor, aquele que vem de Deus, aquele amor ágape, aquele amor perfeito, aquele amor incondicional, o amor lança fora todo o medo. E por isso você vai poder dizer: eu não sou mais escravo do medo, porque Jesus me libertou. Eu não tenho mais a necessidade de tentar alcançar a perfeição, porque Jesus pagou pelos meus pecados e Ele derramou sobre mim a sua graça, e essa graça me dá vida, vida em abundância. E a partir desse momento, quando você tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Redentor, você pode agora, nesse instante, se libertar de todas as amarras e dizer: Jesus, obrigado, obrigado. Eu quero viver essa vida que tu comprastes para mim naquela cruz. Eu quero poder te amar, eu quero poder receber desse amor. E o amor de Cristo me constrange, a tal ponto que ninguém precisa mais ficar me dizendo: faça isso, faça aquilo, porque o meu coração, cheio desse amor, não saberá fazer outra coisa a não ser generoso e também amar, também agradecer, também louvar, também bendizer e espalhar essa mensagem que liberta. Receba essa libertação de todo o mal, porque Jesus pagou a sua dívida. Jesus pagou a sua conta. Eu não sei se um dia você ficou devendo para um banco, parcelado. Mas quando a gente deve para o banco, a gente vai pagando aquelas parcelas, mas chega um momento que elas acabam. E quando aquelas parcelas acabam, a gente para. Você não continua pagando algo que você já não deve mais. Então, liberte-se dessa necessidade de querer sempre ficar fazendo algo, acrescentando algo, porque Jesus pagou a sua dívida por completo. E agora, se for para fazer alguma coisa, só faça por generosidade e por gratidão, porque você está livre, livre de todo o pecado, de todo o mal. E agora, você pode glorificar a Deus pela tua liberdade. Que assim seja e que o Senhor nos ajude a viver essa vida abundante que Ele nos prometeu. Eu não sou mais escravo do medo,
Querido Deus, amado, eterno Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra bendita que vem como um bálsamo para sarar as nossas feridas, para nos tirar o peso da escravidão, do jugo, de tudo aquilo que nos pesava, nos acusava, nos tirava a paz. Obrigado por essa palavra, Senhor. Que todas as pessoas que estão agora recebendo essa palavra possam sentir a liberdade que Cristo comprou para elas na cruz. Que todas possam sentir-se livres de todo mal, de todo pecado. E que todas possam sentir agora uma paz maravilhosa no coração. Que elas possam se sentir cheias desse refrigério, dessa paz. Que o Espírito Santo possa dar a elas a tranquilidade de descansar em Ti. Que elas possam agora pensar nas coisas boas que irão acontecer no dia de amanhã, naquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada uma delas. Que elas possam pensar em compartilhar essa mensagem com a sua família, com os seus amigos, com todas as pessoas que ela puder, porque agora ela é livre, agora ela é uma pessoa completamente livre de todo mal, de todo pecado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Amém. Muito obrigado por você que me acompanhou aqui nessa celebração. Eu quero convidar você para que no próximo domingo, nesse mesmo horário, você acompanhe conosco mais uma palavra de fé e esperança para o seu coração. Que a sua semana seja repleta de bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não sou